Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem, que bom. Mais uma vez estamos nós todos juntos aqui na Fraterna para a gente dar uma renovada, né, na alma. Quem não está presencialmente aqui com a gente aí pelo Instagram, que possamos hoje aí ter mais um dia de ensinamento, começando com as palavras no final, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, como cerne da doutrina espírita, que possamos aí nos reequilibrar, ter um domingo melhor e uma semana mais calma. Bom, primeiramente, vamos aos recados. Se inscrevam no canal do YouTube da Fraterna, nome Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Quando você se inscreve, você recebe os avisos, né? A gente tem aí a recorrência aí das palestras semanais e a gente tem então ali toda a rotina e além disso nós podemos ser avisados a partir do momento que a gente se inscreve. E divulguem, né? Todas as lives são gravadas, então se você eventualmente não tiver a oportunidade de assistir ao vivo, né, vamos dizer assim, você pode acessar o canal e assistir ali as palestras que ficam ali armazenadas. Então a gente pode também, para quem assistiu, pode assistir novamente. Dia 4, agora, quarta-feira próxima, às 20 horas, a Fraterna vai ter a palestra numa modalidade presencial, então é a retomada da casa aí durante a semana com as pessoas podendo participar. Obviamente, todos os cuidados estão sendo tomados, então o número é limitado. Caso você queira participar presencialmente, né, lembrando que também será transmitida aí ao vivo no Instagram, né, mas caso você queira participar aqui de forma presencial, é só você entrar em contato com a Fraterna, a Edi, mais precisamente a Edri, o maestro André, que trabalham aí na divulgação, então você reserva o seu nome bonitinho, isso garante que você consiga comparecer e com as devidas precauções, você vai estar então seguro aqui na casa, né? A palestra vai ser com Luciano Grisolha, com o tema Parábola do Filho Pródigo, e vai ter aí uma harmonização com o Jim Ihara. O Jim já é praticamente da casa, né? Ele trabalha no NEAC, mas aqui muito com a gente em palestras, em lives agora também. Que alegria, que bacana. Então, imperdível, né? Repetindo, Luciano Grisolha, com o tema Parábola do Filho Pródigo e a harmonização do Jim Ihara. A limitação é para 18 pessoas. Então, corram, quem quiser vir, né? As 18 primeiras pessoas que reservarem aí estarão na casa de novo com a devida segurança. Para você confirmar a presença, então, de novo, né? Com a Edi, WhatsApp da Edi, 99404-2470. A gente vai repetir, 99404-2470. E aí, para o pessoal que está aqui no Evangelho hoje, pode já falar diretamente com ela. O Evangelho também já está abrindo as portas aqui também com a limitação de 18 pessoas e hoje nós temos aqui 12 irmãos encarnados com a gente, né? Com relação aos passes, né, ainda tomando as devidas precauções, então saibamos que os passes eles vão ser coletivos, né? E aos sábados, os trabalhos presenciais com as crianças, eles continuam suspensos, embora o trabalho da assistência social, principalmente voltado para as doações de cestas básicas mensais, continuam, e a composição das cestas básicas somos nós, né? São vocês que fornecem os alimentos, que doam os alimentos, e as cestas, graças a Deus, todos os meses aí estão sendo compostas, estão sendo entregues aí para as famílias cadastradas na Fraterna, né, que recebem aí essa rica ajuda para eles e com a rica oportunidade que nós temos de ajudar.
você não precisa doar uma cesta fechada. Se você quiser doar 1 quilo de arroz, um pacote de farinha, etc., é tudo muito bem-vindo. A equipe aí capitaneada pela Auristélia, ela monta as cestas ali e uma vez por mês, vem sendo no terceiro sábado do mês ainda, é isso? No terceiro sábado do mês é o dia que as cestas são entregues. Ok, recados dados, então a gente vai pedir para todos agora fecharmos os olhos, nos concentrarmos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, seja de forma presencial, seja pelo computador, pelo celular, de tirarmos um tempo precioso para que possamos falar daquilo que precisamos ouvir, que precisamos reouvir, que precisamos aprender, que possamos, nesse dia, termos força e discernimento para captar tudo aquilo que o plano espiritual preparou para cada um de nós neste dia. Com certeza, é o momento de renovação, de reequilíbrio, e já podemos sentir essa mudança em nós. Que possamos levar o necessário e gravar em nossas mentes, e mais que isso, que possamos atuar em cima dos ensinamentos do dia. Dessa forma, agradecendo ao plano espiritual, aos mentores da casa, aos trabalhadores aqui da divulgação da diretoria da Fraterna como um todo, vamos pedindo permissão para abrirmos o Evangelho Dominical desse dia 1º de novembro. Com a oração que nosso querido Mestre Jesus, que está entre nós, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos que criastes. Pão nosso, do corpo e da alma, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na mesma medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E na medida do possível, de acordo com o nosso merecimento, não nos deixeis cair em novas tentações, novos males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Gratidão enorme de poder estar aqui. E confesso que eu fiquei bastante emocionada em ver os amigos, que eu estava morrendo de saudade de todos vocês e de todos aqueles amigos que não estão presentes, mas com certeza faz muita falta para a gente. Mas temos que trabalhar com o que temos disponível no momento. Mas agradecer pela oportunidade de estarmos presentes hoje fazendo o nosso Evangelho e com a presença dos amigos, né? Que é muito bom a gente poder estar aí olhando olho no olho. É bom, é maravilhoso, mas também pela telinha já dá uma alegria muito grande da gente poder contar com a presença de vocês, dos amigos, nas palestras, nas lives e nas nossas aulas de segunda-feira, que também é muito importante para a gente. Então, começamos o nosso Evangelho agradecendo esta oportunidade. E hoje nós vamos falar do capítulo 13. O título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o nosso tema central é o óbolo da viúva. Então, a gente vai começar com as palavras de Jesus sobre o óbolo da viúva, nos dizendo: estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então,
Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Essa passagem do Evangelho, né, ela também está no Novo Testamento da Bíblia, em São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, e São Lucas, no capítulo 21, versículo de 1 a 4. Bom, primeiro tem alguns nomes aí que podem parecer um pouco estranhos para nós, né? Então, o que é óbolo, né? Então, nos dicionários, inclusive em outras religiões, né, essa passagem, ela derivou nesta palavra óbolo, que é utilizada para algumas situações. Óbolo significa, então, uma moeda antiga da Grécia de pequeno valor, né? E também, a partir da passagem, teve o significado meio que global de doação, né? Então, o óbolo é por aí, né? E tem um outro nome bem legal aqui que eu não consigo falar sem ler, que é... Gasofilácio. Nem lendo. Gasofilácio. Mas gasofilácio era o lugar onde eram depositadas as oferendas aí. As doações. Né? Então já tem uma passagem importante ali, onde Jesus utilizou-se do exemplo, então, do óbolo da viúva, né, das pequenas moedas da viúva, e não importa a quantidade, mas segundo informações eram 2 moedas, né? E Jesus, como o exemplo da doação da viúva, né, para os discípulos, ele então disse que não era a quantidade da doação que tinha o exato valor, né, mas sim a forma, né, vamos dizer assim, o espírito de quem doou, né, por que doou, né, e na verdade ali, já vamos explorar um pouco mais o capítulo, mas a viúva deu ali o que ela tinha, e de coração, né, o que ela pôde doar. Então, fazendo uma reflexão para os nossos dias de hoje, né, será que a gente tem que doar tudo que a gente tem? E aí a gente estende a uma situação ainda, né, do óbolo. Então, é uma situação que aconteceu que serve como exemplo. E nós, inteligentes que somos, com a interpretação da doutrina que veio modernizar aí há uns 160 anos esse entendimento, essa interpretação, também remete até nós um significado de amplitude. Então eu preciso ampliar. Então ali é uma caridade, ela está doando, mas ela está doando algo material. E inteligente que somos, né? E com os ensinamentos que recebemos, sabemos que nem tudo é material. Então, quando falamos de caridade, nós temos uma divisão em 2 esferas, né? E aí elas se ramificam. Uma é a caridade material e a outra é a caridade moral. O pessoal aqui está ajudando aqui a gente, estamos juntos presencialmente aqui. Então a gente vai falar um pouco mais disso. Então, numa representação de uma caridade material, vem Jesus numa concepção da moralidade daquela doação e exemplifica para os discípulos, que é um ensinamento, na verdade, para todos nós, não é, que temos que fazer a doação de verdade, não é? Aquilo que a gente consegue e pode. O desprendimento. Deveríamos doar tudo que a gente tem e ficar com nada? Nesse estágio evolutivo que a gente tem, não é bem assim. Nós não conseguimos, porque a nossa moral não está preparada ainda para a gente fazer esse tipo de doação. Mas minimamente, se eu começar a internalizar em mim a necessidade de eu repartir aquilo que eu tenho, aí eu começo, aos poucos, praticar exatamente tudo aquilo que eu já sei, que você já sabe, que vocês todos já sabem. Né? O que a gente vai levar daqui? E eu estou me prendendo com situações aqui, né? Até me prendo na caridade moral mesmo.
aonde as grandes chagas, né, desse nosso estágio que nós estamos, que é o orgulho, né, ele faz com que a gente se prende e não se abra, e não ajude, e não compartilha. E quando a gente fala em ajudar, a gente tem, de novo, aí uma conotação dupla, né? Então, quando eu ajudo, na verdade, eu estou ajudando a quem? Ó, esse coral aqui está afiado. Eu estou ajudando a mim mesmo, né? Então, a gente tem uma situação pessoal, um retorno pela nossa prática. E mesmo assim, se eu não consigo ainda exercer de tal forma que eu consiga demonstrar, e não é esse o objetivo, é ao contrário, né, que eu consiga minimamente começar a trabalhar mais o meu pensamento, que eu consiga emanar melhor, que eu consiga, através do meu pensamento, ter uma intensidade de vibração energética mais pura, mais limpa, que vai melhorando o meu estágio emocional, né, espiritual e físico por consequência. E a gente ainda hoje em dia, e nós que falamos aqui, serve mais até para nós do que para qualquer um, né? Pode servir na mesma intensidade, mas que serve muito para nós aqui, né, Dani? Serve muito para nós, né? A gente não consegue, né? A gente precisa exercitar mais isso. A gente sempre está pensando no imediatismo, na coisa que vai acontecer, naquele medo de perder alguma coisa, medo de acontecer alguma coisa, né? Na verdade, não. Ricos que somos já, em termos de conhecimento, e graças a Deus até em termos de posse, né? A maioria de nós que participamos aqui hoje não temos tantas necessidades, falta de necessidades básicas, ou temos? Estamos passando fome? Temos basicamente, conseguimos morar em algum lugar decente? Será que a gente não consegue fazer um pouco a mais? A gente sabe que precisa fazer um pouco mais, não sabe? A gente faz esse pouco mais? Não precisam responder. Mas ensina, cada um responde para si mesmo, né? Então fica aí para cada um de nós. E como é bom, né? A gente... não sei se é teimosia o nome, mas a gente sabe que faz um bem danado quando a gente ajuda, né, do coração, que é puro, que você vê alguém feliz, que você leva alguém para algum lugar de conforto, de felicidade, de melhoria, né? E não é simplesmente dar, né? É aconselhar às vezes, é ajudar, é mostrar o caminho, é discutir junto para ajudar a gente a descobrir o nosso caminho e vice-versa, que a outra pessoa ajuda. Quando a gente consegue... É tão bom, né? A gente cresce, a gente fica grandão e a gente faz tão pouco isso, né? Pegando um gancho aqui nas palavras do Fernando, muitas vezes, a gente não pode generalizar, né? Mas muitas vezes a gente pensa, mas não fala. E aí, se falando de caridade, de doação, aqui no Evangelho está falando assim, mas como eu vou doar se eu não tenho nem para mim? Muitas vezes, gente, chega a ser até irônico, mas muitas vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Poxa, como que eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim? Que egoísmo nosso. Meu Deus, que egoísmo. E aí, aqui no Evangelho, ele está falando assim, a caridade, né, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Que a gente já estudou isso várias vezes aqui, mas é bom sempre a gente relembrar, porque é o que a gente está fazendo aqui, relembrando os ensinamentos. Porque hoje é o dia para isso, é o Evangelho de Jesus. Então, por isso que a gente estuda, por isso que a gente vem aqui, que a gente passa todas essas máximas para a gente aprender, de fato. Porque muitas coisas a gente esquece. Muitas vezes a gente pega o livro e fala, nossa, parece que é a primeira vez que eu estou lendo isso, porque me tocou tanto o meu coração. Talvez no momento que eu li, eu não estava preparada, mas agora eu entendo de outra forma. Isso vai acontecer várias vezes, da gente ler um trechinho e falar, poxa, como eu não percebi isso? Né? Por que isso me tocou hoje de tal forma profundo? Será que eu não tenho que exercitar mais esses ensinamentos? Bom, e ele fala assim pra gente
que a caridade se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras, em ações. Então não é só financeiramente. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração já alivia, já acalma, já consola a pessoa. E também temos aquelas pessoas que falam, mas será que só um pensamento bom, uma prece bom vai chegar? Chega! Opa, se chega! Não precisa você estar presencialmente para você desejar coisas boas para as pessoas. Um pensamento verdadeiro chega, atende, recebe. Quem está lá do outro lado recebe. Isso também é muito importante. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Quem não precisa de uma palavra amiga, de um bom conselho, numa hora desesperadora? Que isso a gente faz bastante aqui na casa, mas a gente faz fora da casa também, porque a gente é chamado para fazer isso a todo momento. Então, nós sempre temos boas palavras, bons conselhos. Por que eu falo isso? Lendo aqui, pegando no Evangelho, no capítulo inteiro, dentro da gente tem uma árvore que dá bons frutos. Tem árvore que dá maus frutos também, porque a gente já aprendeu sobre isso. Mas dentro da gente, a gente tem uma árvore bondosa, generosa, que a gente precisa pôr todas essas virtudes a serviço do bem. E essa árvore, a gente precisa alimentar ela todos os dias. Alimentar essa árvore dentro da gente com o quê? Com boas palavras, bons conselhos, exemplos, gestos e com amor, gente. É com amor que a gente precisa alimentar essa árvore aqui. Porque essa árvore, ela estando alimentada, ela vai dar bons frutos. E ela dando bons frutos, a gente consegue passar isso, dividir com outras pessoas. Os nossos ensinamentos, as benfeitorias que a gente acaba fazendo assim de uma forma tão natural que a gente não precisa fazer esforço, porque está dentro da gente essa centelha divina, dentro do nosso coração. E um coração bem alimentado de amor, ele faz coisas maravilhosas, E não só faz, a gente também recebe coisas boas. Porque só o fato da gente estar aqui hoje, nesse domingo, tendo a presença dos amigos que a gente foi privado, ceifado de ver, já é uma coisa boa, uma alegria a gente poder compartilhar isso, poder ver o rosto, poder falar, oi, que saudade de você, que bom te ver, e saber que a gente está voltando na prática. Isso é maravilhoso, poder fazer aquilo que a gente mais gosta, e não só fazer, retribuir, agradecer, porque a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente doa. E aí são várias formas de caridade que a gente pode se fazer. E voltando um pouquinho aqui, falando um pouquinho da caridade moral e a caridade material, no Evangelho, Jesus diz para a gente que a caridade moral é a mais difícil de colocar em prática. E é mesmo, porque pelo que ele falou aqui é dolorido, mas a gente consegue. Então ele fala assim: desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. Aí ele fala assim: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Como é difícil, Como é difícil a gente ser surdo, Gente, a gente é imperfeito, não vai falar que todo mundo aqui consegue. A gente tenta, porque a gente é forçado a isso, mas a gente vai chegar lá. Muitas coisas a gente até deixa de lado. É aquela história
do perdão, quando você realmente perdoa uma pessoa de coração, não vai mais fazer sentido, porque você já perdoou. Você vai ouvir coisas e vai se fingir de surdo, porque aquilo não vai te fazer, não vai ter mais efeito. Mas quando isso ainda não é controlado aqui dentro, alguém rindo de você, alguém zombando de você, é uma provocação. Mas a gente precisa ser firme e ele chama a gente a isso, né? Então ele fala assim, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de você. Pessoas que acham que, né, que é soberana, que é melhor do que você. E aí quando você chega, aquele sorriso, aquele desdém, né? Ou até mesmo a gente fala, não, é muito para mim isso, né? Não dá para mim. Né? Imagine você falar de uma situação do mendigo, de fazer aquele banquete, como diz aqui, mas não para os amigos, não para a Rô, para o Mauro, para a Edi, para o André, para a Lourdes, para o Roberto, para a Marisa, não. Aquele banquete daquele que você não conhece, daquele que está lá, que não vai te dar nada em troca. É aquele que você vai fazer ali e ele não vai te retribuir. Mas é esse banquete aí que a gente precisa fazer, muitas vezes. E se a gente não conseguir fazer o banquete, mas pelo menos ajudar, doar, como o Fernando disse lá, de coração, sem saber se vai ser retribuído ou não, porque a gente não precisa saber, porque Deus vai te retribuir nas nossas necessidades, e não em forma de dinheiro, em forma de muitas coisas que a gente precisa. Então, ele fala muitas coisas que é muito mesmo difícil da gente estar praticando. Que ele fala assim, que essas pessoas erradamente creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, olha só, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é uma caridade moral. Então, que a gente, né, a gente sabe que a gente não precisa estar aí anotando, né, vendo tudo isso que as pessoas fazem dessa maneira que não é muito boa. Então, a gente não precisa apontar o dedo e anotar, porque, na verdade, Deus sabe de tudo, porque ele fala aqui que ele está vendo tudo. E uma passagem também que me chamou muita atenção, a vós será dado de acordo com as nossas obras. Então, a gente já entendeu o recado. Aí voltando lá no texto, né, Fê? Então, aí, né, Jesus, né, esse nosso irmão, né, nosso mano da hora, né, como fala a moçada aí, voltando ao óbolo da viúva, né, a referência. Normalmente hoje nós buscamos referências grandes, né, coisas que chamam a atenção. E aí Jesus vem com o ensinamento ali do óbolo da viúva de novo, né? Para quem está pegando agora aqui, né? De manhã, às vezes a gente não consegue pegar às 9, né? As duas moedinhas ali sem valor material quase, que ela deu ali, né? Foi aonde Jesus pegou. Foi aonde Jesus pegou para a gente ver, né? E nos avisar que prestemos atenção nas pequenas coisas que acontecem ao teu redor, né? E preste atenção nas pequenas coisas que você faz ou que você não faz. Muitas das coisas, e normalmente quase todas as coisas que não fazemos por determinarmos que são pequenas, talvez nessas situações é que estão os grandes valores. Não que eu não possa fazer uma coisa grandiosa, mas a pequena, ela é até mais simples de fazer, né? E de novo, que o nosso retorno venha pela lei universal mesmo, de ação e reação, não pelo um reconhecimento através de um mérito, de uma medalha, de um elogio. Isso normalmente nos estraga, isso nos enche e enriquece o nosso orgulho
Essa sensação que a Lanner diz que as pessoas se acham melhor. Não, a gente se acha melhor do que as pessoas. Nós nos comparamos o tempo inteiro com as pessoas. E cada um de nós, normalmente, né, sabemos do nosso caminho, sabemos que estamos um pouco distante ainda, né, da pureza, né, mas, invariavelmente, estamos satisfeitos com o que nós somos hoje. Mesmo que indiretamente, porque quando a gente para, às vezes, na consciência ali, ela pesa. Mas a ação imediata e a ação natural que temos é isso. Tudo na vida a gente julga. Tudo na vida a gente quer pôr o nosso pensamento. Quase sempre na vida a gente quer que o mundo gire em função daquilo que eu penso. E a gente sabe que, na verdade, eu preciso me adaptar ao meio, né? Eu preciso ser uma engrenagem que faça esse motor funcionar, né? Eu preciso, de fato, ter esse valor perante ao meio que eu exerço, mas não simplesmente para comprovar e demonstrar, porque é necessário, porque é importante, porque para o mundo é bom, para as pessoas, os espíritos irmãos é bom, para mim é ótimo. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos nós, nesse estágio que estamos, precisamos uns dos outros para que a gente possa evoluir. Né? E a melhor forma de evoluir, está escrito aqui, não lembro se está no capítulo 13 ou se está em outro aqui, a melhor forma de evoluir é a caridade. E é a caridade do jeito que a viúva deu. A gente estudando ali, olhando na internet, ontem, sexta-feira, ouvimos uma palestra sobre a obra da viúva e um fato real de uma palestrante ali que me fugiu o nome. Eu achei que não ia falar isso aqui, mas veio, né? Estavam ali no meio de um trabalho de assistência social em um determinado centro espírita, um outro, não esse, e de repente entrou uma senhorinha e deu 10 centavos. E a palestrante disse que imediatamente todos, ao receberem aquilo, receberam, mas né, trataram com desdém. Né? E talvez faríamos o mesmo se estivéssemos ali. Né? Mas aí, né, nada é por acaso, né? As coisas são plantadas, talvez até o desdém geral é algo para que a resolução daquilo se torne um exemplo para as pessoas que vivem no meio ali, e ela multiplicou aquilo, eu achei interessante. Em determinado momento, a organizadora do trabalho ali, eles estavam ali também com doação de comida, fazendo as coisas e tal. Ela parou, viu aquilo e falou assim, escalou alguém, falou, pega esses 10 centavos, vai comprar alguma coisa para pôr na sopa. Usa os 10 centavos. Porque talvez o valor material que tem ali é quase zero. Mas talvez ali, e não cabe a nós julgarmos, o valor sentimental, a energia que está por trás daquela moeda, daquela doação, ela vai se multiplicar aqui de uma forma não visível, mas de uma forma que isso vai ser sentido. E aí, resumindo a história, diz que ela foi lá e conseguiu comprar o coloral ali para pôr na sopa. E aí ela comprou um coloral com os 10 centavos, pôs na sopa. E a transformação que a moeda fez, 10 centavos, ali então, para as pessoas que trabalhavam na preparação da sopa, transformando aquilo que era então, né, zombavam, né, daquilo, né, viram com desdém, virou ali já uma energia melhor do que já estava, mais profunda, e aquilo a gente sabe que transcende, que chega ao alimento, né? que vai pelo ar aí. Né? Então, é uma situação bem similar do obra da viúva, porque ela teve aquela intenção, era de pouco valor para quem tinha mais. Então, durante aqui a história, no gasofilácio, né? As pessoas deixavam riquezas ali. Né? Mas Jesus pegou ali o exemplo menor. De novo, para nós, façamos mais coisas com mais intensidade, com mais frequências, pequenas coisas, que isso junto vai crescendo como um todo. E se temos a possibilidade de fazer
algo grande, ótimo, melhor ainda, desde que, de novo, seja desprendido. Qual é o objetivo? Por que eu preciso fazer isso? Né? Vai ajudar o meio? Às vezes uma forma de caridade ali é eu ficar surdo. Provavelmente ali a viúva talvez não tinha ali o poder do discurso e nem veio para ela talvez ali declarar o porquê ela estava dando. Ela veio e deu. Então é um pouco do que está na história aqui. Às vezes a caridade é até se fazer de surdo. É ajudar com que as situações próprias sejam perceptivas por si e por quem está no meio. Às vezes, se eu começo a apontar o dedo, primeiro, pode ser que eu não tenha razão, preciso trabalhar direitinho isso. Segundo, às vezes eu começo a criar barreira com o outro lado. Né? Então, a gente tem que ter o discernimento de, às vezes, falar assim, não, aqui uma ação vai ser perceptiva amanhã. Aqui, agora, eu preciso ficar quieto. Então, tudo isso, a gente, invariavelmente, já tem dentro de nós, né? É só a gente tentar praticar e trabalhar para exercer um pouco mais dessa forma, né? Você quer puxar alguma coisa? Sim, vamos um pouquinho mais para frente, falando ainda da caridade. Ele fala assim: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu lhes serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós, vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhe os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Não vos lamenteis, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, só Deus o sabe. Isso aqui é uma mensagem de um espírito, né? Ele fala aqui, o nome dele é Adolfo. Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Então ele fala que assim, que uma das maiores alegrias que tem no nosso coração é de praticar a caridade, né? De verdade, faz bem para a alma, faz bem para o coração, para a gente quando a gente pratica um gesto desse despretensiosamente, porque como fala no início do Evangelho, eu não preciso fazer grandes alarmes ou soar a trombeta anunciando que eu doei. Não precisa. Né? A gente não precisa disso, né? Porque isso ele fala aqui que faz um bem danado. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, porque o capítulo é muito grande, então a gente está falando do tema, mas como o tema fala de caridade, a gente resolveu falar aberto, né? Todos falando, comentando um pouquinho de cada tópico. Então ele fala assim, que muitas vezes também a gente não tem esse conhecimento, mas muitas vezes a gente repele um irmão e a gente não sabe quem foi ele. A gente não sabe que em outras existências ele pode ter sido uma pessoa muito importante, né? E hoje ele está na condição de pedir. E às vezes lá na frente, quando a gente acordar, a gente vai ver que aquele irmão que a gente repeliu é aquele que está pedindo para a gente hoje. Então, assim, a gente tomar muito cuidado, né? Então, doar, eu vou doar, mas eu não quero saber o que a pessoa vai fazer. Não vamos doar com esse sentimento.
Vamos apenas doar o que a gente puder, né? Pode ser bens materiais, pode ser os bens morais que a gente tem, essa ajuda que a gente já falou aqui, que é muito importante. E outra coisa também que chamou bastante atenção é algumas passagens que se fala de benefícios pagos com ingratidão. Ai, como isso é difícil também, né? Ah, meu pai do céu. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu só falta me fazer de tapete para a pessoa pisar em cima. Eu ajudei tanto, eu estou ali sempre do lado, ajudando, fazendo tudo o que eu posso e olha o que eu recebo, ingratidão. Pessoa, com o que ela está me pagando? Com ingratidão. E aí aqui no Evangelho, ele fala assim, é preciso ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. E ele fala assim, sabei que aquele a quem prestais serviço esquece o benefício. Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com ingratidão para experimentarmos a vossa perseverança em fazer o bem. Olha que lição. Então muitas vezes isso é difícil para a gente, né? Receber, muitas vezes a gente acha que é ingratidão. Não, mas eu estou tendo a oportunidade de experimentar esse sentimento para testar o quê? A minha perseverança. Aquela força que a gente precisa ter diante desses obstáculos, né? Que é o difícil, mas a gente precisa ter. E ser ali, perseverante. A gente para de fazer justamente por esse sentimento. E está errado, né? Porque a gente tem que continuar no mesmo com a ingratidão do outro. É a lição que a gente aprendeu aqui, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu não vou fazer mais, porque eu já fiz tanto, já estou no tapete ali, só falta a pessoa me pisar por cima. Não sei se o pessoal de casa ouviu, mas a Rô disse que a gente tem que continuar apesar da ingratidão, né? Então, é isso, e a ingratidão para nós talvez é melhor do que a gratidão. Porque a ingratidão vai fazer eu exercitar mais o meu perdão, né? Mais uma oportunidade, 2 vezes, né? Então a gente acha que está fazendo, né? Porque sempre achamos que sim, às vezes não é, mas enfim, né? Invariavelmente é correto, estou fazendo, estou ajudando. E aí, se vem uma ingratidão, é em dobro, né? Eu exercer aí o perdão, né? E o perdão não tem interpretação, né? O perdão é passar desapercebido ações externas, né? Que venham até nós. Então é algo que, como uma criança fizesse, que sabemos que não tem valor e deixamos passar, né? O perdão, talvez, se pudéssemos representar de uma forma aí como resultado, seria isso, né? Tudo bem. Então entendamos que essas pessoas que para nós, como julgamos, né? E vem aqui um julgamento, né? Talvez nesse momento, se temos a certeza que a pessoa está errada numa situação relacional e eu estou certo, significa que eu, graças a Deus, não faço aquilo que ela fez. Então eu preciso puxar. Eu não posso criticar, eu não posso entrar na sintonia, né? Eu não posso externar aquilo e nem aquilo que eu cative dentro de mim, que é uma aversão, que é uma... Então, assim, legal, já passei por isso, nesse ponto eu vou ajudar. E essa pessoa, invariavelmente, em outras situações, vai nos ajudar, pode estar mais evoluídas em outras esferas aí, né? Tem uma mensagem aqui, não sei se você... Pode ler. Tá. Tem um livro aqui que a gente conheceu com 2 pessoas que estão aqui, ó, Mauro e Rosângela. Eles não conhecem direito, ó, Momento Espírita do Paraná, né? Então são exemplares bacana, que para quem não conhece, ele tem assim 1, 2 páginas que trazem lições temáticas, né, com reflexões, né? E muitas dessas reflexões, histórias com parábolas, né, que é como Jesus nos ensinou, né, 40 parábolas, né? Ele deixou só isso, né? E a grandeza do ensinamento que ele nos trouxe. E o Momento Espírita é assim. A gente tem até o 8, viu, Rô e Mauro? Não sei se tem mais, mas até o volume 8 a gente... e tem CD hoje, tem DVD, mas na época não tinha ainda, né? Então, assim, tem uma história aqui, que é Valores da Vida, que são 2 páginas, a gente vai pedir a permissão aqui para falar apenas de meia da história, que é uma reflexão a partir da Madre Teresa de Calcutá, né? E vale a reflexão que ela não se dizia espírita, tá certo?
Mas aqui o espiritismo é isso, né? Você precisa ser um espírita, você não precisa dizer que é o espírita. Acreditamos que a doutrina, para nós que aqui estamos, é o melhor caminho, devemos seguir desta forma, com uma interpretação mais moderna, mas quanta gente a gente conhece que não se diz ser espírita e são muito melhores que nós. Então diz o Leonardo Cursis, né, que tinha um programa na Boa Nova, não sei se tem ainda, a Lourdes que ouve sempre lá, ele dizia que o sonho de todo espírita deveria ser dizer que não é mais espírita, porque não está na doutrina que eu frequento, e sim no ato que eu pratico. Então, a partir do momento que todos nós evoluirmos e estivermos fazendo aquilo da forma correta, né, nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos, aí legal. Então, a gente não quer trazer ninguém para casa para dizer que a gente tem número. A gente quer compartilhar a doutrina e que essa doutrina seja exercida. E nada mais é do que praticar os ensinamentos de Jesus. Pronto. Moleza? Praticar os ensinamentos de Jesus? Mas, legal, sabemos que é isso aí, né? Bom, então, da Madre Teresa aqui, então vale o exemplo, né? Que a gente pede licença para se apoiar de alguém que se não diz espírita, mas faz exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Né? Então vem ali, né? Os piores traficantes, assassinos, sequestradores, esses sim são notícia. Né? Então, que valor nós estamos dando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos buscando, aonde nós estamos frequentando. Né? Talvez esses venham a ser os ídolos dos nossos filhos. Olha aí, que interessante. Quando a gente pega e traz para dentro de nós, para a família, para os filhos, aí pega, né? Então, assim, né? O que nós estamos deixando nossos filhos, ou quem está em nosso meio, buscar, né? Pois desses eles ouvem falar, né? E muito. Assim, vale a pena pensar sobre o que temos valorizado, sobre quais valores temos passado aos nossos filhos. Enquanto pessoas vazias dão respostas tolas, quando entrevistada, Madre Teresa expressou um pouco da sua grande sabedoria ao responder um pequeno questionário. E até algum de vocês já podem ter visto em algum lugar, porque não é tão inédito assim, mas olha o que ela fala e vamos analisar aqui se realmente faz sentido em cima daquilo que ela fazia, né? Vamos lá, o dia mais belo, ela responde, hoje, a coisa mais fácil é errar. A Madre Teresa falando, né? A coisa mais fácil é errar. Então, né, a gente tem que ter o auto-perdão, a caridade com a gente mesmo, saber ter a dignidade, né, a hombridade de que erramos, mas que somos falíveis, que podemos melhorar, que o erro é uma oportunidade para eu me melhorar e crescer. Né? O erro faz parte, eu preciso do erro para evoluir. Agora eu preciso perceber e agir para que eu consiga sair disso. O maior obstáculo, o medo, me tira a coragem. O maior erro, o abandono, a raiz de todos os males, o egoísmo. Jesus falou, está no Evangelho. Também, né? A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças, porque elas demonstram a pureza, né? Imagino que ela tenha feito essa reflexão, acho que né? A primeira necessidade, comunicar-se, precisamos interagir, precisamos um do outro. Falamos isso aqui hoje, né? O que mais faz feliz, o que mais a faz feliz, ser útil aos outros. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. E o perdão que é a maior e melhor forma de exercer a caridade, certo? O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida é o caminho correto. Eu vou sempre escolher o caminho correto? Não, mas que eu procure tentar estudar, planejar e seguir esse caminho correto. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A força mais potente do mundo, a fé. Lembrando que a fé, como uma outra história aqui, né? Acreditar e agir, não é só acreditar. Então eu preciso trabalhar e agir. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Então, finalizando aqui, né? Vale a pena notar essas pérolas de sabedoria de alguém que foi um exemplo de vida, comprometida com os mais nobres e duradouros valores. Pense nisso. Um dia Jesus nos chamou a atenção dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
Nessa frase curta e profundamente filosófica, Jesus nos deu uma forma infalível de avaliar onde estão depositados nossos verdadeiros valores, que é onde nosso coração estiver empenhado. Então cabe a cada um de nós aí determinar, né, o que consideramos tesouro, qual é o nosso tesouro, né? E ali, aonde estará o nosso tesouro, estará o nosso coração. Da minha parte era isso. Você tem alguma coisa Vamos mais? finalizando então o nosso evangelho de hoje. Mais uma vez, agradecendo a todos pela presença, agradecendo a oportunidade e ouvindo as palavras de Jesus, dizendo para a gente: vai, ajuda, acolhe, consola, coragem, plantai bons frutos, que vós colhereis bons frutos. Então, que nós, ouvindo as palavras do Mestre, nós alimentamos a árvore da generosidade, da caridade dentro da gente, do nosso coração. Que a gente pode ser luz, que a gente possa fazer a diferença na vida desses irmãos e nas vidas das pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso amor e da nossa caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter um bom domingo, que possamos ter uma semana iluminada e que possamos levar a energia desse ambiente, dos benfeitores, dos bons espíritos ao nosso lar e por todos os lugares por onde a gente passar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Acabou.